Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Eric e eu vim aqui falar sobre o que é o LGPD. Todo mundo está falando sobre isso, mas como empreendedor, 40 a 50% das empresas, as PMEs, não estão preparadas para o LGPD. Então, como é que eu vou preparar a minha pequena empresa para esse novo momento da relação do consumidor? Então, eu vou te passar 5 dicas valiosas. Quais são os riscos de você não fazer nada? O que vai acontecer? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos. Se você quer saber mais sobre tecnologia, inovação e negócios, assine meu canal aqui embaixo. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E se você ficar até o final, eu vou compartilhar um segredo sobre a LGPD com você. Bom, o que vem a ser essa LGPD? Em 2018, ela foi criada na Europa com outro nome, GDPR. Ou seja, uma maneira de as empresas cuidarem melhor dos dados dos seus clientes. Quem é o dono do dado? É o cliente, é o seu dado, não é da empresa, né? E aqui no Brasil, essa lei que foi criada também já há mais de 2 anos, ela entrou em vigor no dia último, 18 de setembro de 2020. O que trata essa lei? A LGPD, na verdade, fala sobre dados que são pessoais. E qualquer coisa que a gente chama de tratamento desses dados, pode ser o tratar, o controlar, o operar, toda a cadeia que usa os dados. A nova lei também veio a criar um novo cargo dentro das empresas, chamado DPO, Data Protection Officer, ou o executivo que cuida de proteção dos dados. Esse DPO, ou DPO em inglês, é uma pessoa responsável por cuidar da segurança dos dados dentro da empresa e por responder ao consumidor, né? Então ele é o elo entre o titular, que é o consumidor, e o controlador, que pode ser a empresa, como pode ser uma holding, né? O importante é que você não traga ninguém de dentro da empresa, traga alguém de fora, que você vai conseguir que a pessoa não esteja viciada nos processos e maneira de fazer negócios da sua empresa. O LGPD, ele é organizado por uma autoridade nacional, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. É um órgão novo do governo que nesse momento está sendo montado. Nós estamos falando de outubro de 2020. O que faz a ANPD? A ANPD vai cuidar de regular toda a relação da proteção de dados, do DPO e do controlador da empresa. Mas, na verdade, o que é tratar dos dados, né? Tratar dos dados é qualquer verbo que você conjuga com o dado. Então, vamos pegar um exemplo para entender melhor. Coletar informação, produção de dados, recepção de dados, classificação de dados, utilização de dados, acesso a dados, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Todos esses verbos e qualquer outro verbo, né, esses verbos que eu mostrei estão especificados lá na lei. Mas qualquer verbo que trata com o dado, ele está sob a jurisdição da LGPD. Então, se você tiver acesso aos dados pessoais de qualquer cliente, esse caso se aplica à nova lei. Agora, o que quer dizer ter acesso aos dados pessoais? Bom, um dado pessoal, o que significa um dado pessoal? Um dado pessoal é toda vez que você consegue identificar uma pessoa natural. Por exemplo, associar o CPF com o nome, o endereço com o nome. Você pode ter dados anônimos, como, por exemplo, quantidade de pessoas numa determinada região que tem mais de 18 anos. Esse é um dado impessoal, você não consegue identificar uma pessoa específica com isso.
mas se você conseguir quem são as pessoas que trabalham na minha equipe, que são 5 pessoas, que moram na Zona Sul, são 4 pessoas, que torcem para o Corinthians, já são 3 pessoas, e que são casados, só tem uma pessoa, eu acabei de tirar a anonimização do dado e agora eu tenho como identificar exatamente quem ela é. Então, a partir dali, essa pessoa natural é dona do dado pessoal. E a empresa agora tem que responder por esses dados. Olha, então o dono desse dado é a pessoa, é o usuário, é o titular. Então, toda vez que você for usar um dado, ou você for capturar um dado, ou fazer um verbo, né, como a gente falou agora há pouco, em relação a esse dado, você tem que pedir anuência específica. Então, você tem que perguntar para ele: posso coletar seu dado? Posso gravar seu dado? Eu vou usar esse dado para esta finalidade. Por exemplo, vou usar ele para poder te mandar e-mails com esse conteúdo que você está me perguntando. Então aí você está pedindo autorização do seu usuário para esse dado. Esse consentimento, então, ele tem que ser específico. Ou seja, você tem que dizer exatamente para que você vai usar aquele dado, como você vai usar aquele dado. Então, por exemplo, se a pessoa se cadastra numa campanha de marketing e você depois pega esse banco de dados, nomes e e-mails de clientes e vende para um terceiro, você tem que dizer para ele: olha, eu posso usar esse teu dado e oferecer ele para terceiros. Você me permite? Né? E outra coisa, além de específico consentimento, ele tem que ser livre. Ou seja, a pessoa pode escolher se ela quer ou não quer consentir com o uso desse dado. E tem que ser genuína esse consentimento. Ou seja, tem que ser realmente de livre vontade, de espontânea vontade. O usuário, por sua vez, ele tem o direito de acessar esses dados. Ele tem direito agora de saber quais são os dados que você tem sobre ele. Então, ele quer saber quais são os dados, ele tem que ter direito para alterar esses dados, por exemplo, alteração do endereço, ou nome, porque agora é o nome de casado, né? E outro dado qualquer. Ele tem o direito agora de revogar o uso desse dado, ou seja, ele pode comunicar à tua empresa que você não pode mais usar esse dado numa campanha de marketing, por exemplo. E ele também pode pedir a exclusão do dado dele, ou seja, eu não quero mais ter nenhuma relação com a tua empresa, portanto eu desejo que os meus dados sejam apagados, e a empresa tem que cumprir com isso. Aí você pode pensar o seguinte: poxa, mas e se esses dados estão armazenados numa nuvem que está lá fora do país? Também se aplica a LGPD? Então, mesmo que os dados sejam coletados no Brasil e armazenados fora, a lei continua valendo. Se ela for uma empresa estrangeira e coletar dados de um brasileiro, está valendo também a lei. No mundo inteiro, a LGPD e a GDPR valem. Então, as preocupações sobre a segurança de dados são as mesmas, não importa o país. Bom, agora que você entendeu um pouquinho sobre o alcance do LGPD para todas as empresas, vamos falar agora 5 dicas práticas sobre como isso se aplica a você, pequeno empresário. A primeira dica: procedimento de controle de acesso. Como assim? Procedimento de controle de acesso é quem tem acesso aos dados do cliente. Então você tem que escrever um documento onde você vai dizer qual é o dado, quem pode acessar aquele dado, por exemplo, a área comercial, o faturamento, administrativo, financeiro, né? Como ele tem acesso, ou seja, tem uma senha, é uma senha específica, né, para aquele aplicativo, ou uma senha específica para aquele usuário, né? Qual é o sistema que está esse dado? Por exemplo, a planilha Excel é um banco de dados. Depois que você escreveu esse documento, você agora tem que treinar toda a empresa, ou seja, todos os seus colaboradores, funcionários, têm que saber como é que funciona a regra do jogo. Tem que saber responder ao cliente. Não que eles vão falar com o cliente, mas eles têm que saber como é que funciona. Isso faz parte, né, de um novo procedimento que a LGPD está obrigando as empresas a se adequarem. A segunda dica que eu tenho para você é sobre essas listas de marketing. Muito cuidado! Quando você compra uma lista de marketing, você tem que ter certeza que o usuário deu consentimento para que você pudesse comprar os dados dele. Caso contrário, ela é ilegal.
e se você acionar um cliente, né, ou um potencial cliente com um nome e telefone dele, por exemplo, uma campanha simples de e-mail ou de WhatsApp, e ele não deu consentimento, ele pode te perguntar de onde veio o dado dele, e você vai ter que responder. E se você não tinha o consentimento dele, ou quem tinha esses dados não tinha o consentimento, podem ser acionados através da lei. A terceira dica tem a ver com a sua presença na web. Todo site coleta informações sobre o cliente. É o famoso cookie, que é um pequeno dado que você deixa guardado no navegador do teu cliente, para que quando ele voltar, você saiba que é ele mesmo que está voltando. O cookie, pelo fato de ter dados sobre aquele cliente, né, tem que estar autorizando a utilização de cookies para identificá-lo, pois você está fazendo uma identificação única. De novo, você está tendo dados pessoais, você está associando um dado a uma pessoa física, ok? A quarta dica que eu vou dar para vocês hoje fala sobre a eliminação de dados. Parece incrível, mas toda vez que o cliente solicitar que os dados dele sejam apagados, você tem que cumprir. E dados apagados podem significar tirar ele de mais do que um banco de dados. A quinta dica que eu tenho para te dar hoje fala sobre a política de privacidade. Dentro da política de privacidade, você vai ter a política de utilização de dados. Eu vou deixar no link aqui abaixo 3 links interessantes de empresas de grande porte que já têm uma política de privacidade que inclui a LGPD muito bem escritos para você tomar de modelo, né? Mas, basicamente, a política de privacidade tem que ser muito clara, ela tem que estar escrita, pública, tipicamente no rodapé, né, do seu site, e tem que ser de fácil acesso. Então o usuário tem que poder ler ela e entender facilmente. Depois dessas 5 dicas, você fica pensando, mas o que acontece se eu não cumprir com essa lei da LGPD? Afinal de contas, ela já está valendo. O que acontece comigo? O processo parte do princípio de que existe a boa-fé. Mas se o cliente te pede para você informar os dados dele e você não cumpre, ele pode fazer uma denúncia na Agência Nacional de Proteção de Dados, na ANPD. E o que a ANPD vai fazer com isso? São 3 passos, na verdade. Primeiro, advertência. Então, a agência vai advertir a sua empresa ou a sua controladora de que há um problema. E aí vai te dar um prazo para a resposta e um prazo para a correção. Segundo passo, a resposta à Agência Nacional de Proteção de Dados. Você vai ter que dizer se o dado, por exemplo, foi vazado, como foi vazado, qual é o impacto que existe. Todas essas informações têm que estar dentro da resposta para a Agência Nacional de Proteção de Dados. E o terceiro passo que a Agência Nacional de Proteção de Dados pode dar é uma multa. Essa multa pode corresponder até 2% do faturamento da sua empresa, limitado até 50 milhões. As multas só vão poder ser aplicadas a partir de maio de 2021. Mas não fique esperando, não. Você tem que começar agora. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo agora a última dica. Eu vou deixar um playlist para você com 3 vídeos para você se aprofundar mais na LGPD, caso você esteja interessado. Quer saber como implantar a LGPD na sua empresa? Nesse link aqui abaixo, você vai clicar e preencher com o seu e-mail e o seu nome. E eu vou te mandar um guia rápido, uma página bem resumida, 11 passos para implantar a LGPD na sua pequena empresa. Algo bem resumido para você saber por onde começar. E, finalmente, o LGPD não para nunca. Na verdade, ele é um processo contínuo dentro da sua empresa. Você tem que ficar continuamente monitorando as diferentes etapas e criando e treinando as pessoas para respeitar a LGPD dentro da sua empresa. Então, cuide bastante da sua empresa para não tomar uma surpresa. Se você gostou desse vídeo, me dê um like aqui embaixo. Se você quiser saber mais informações sobre tecnologia, negócios, marketing, clique no assinar. Assine o meu canal. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e eu espero que eu tenha ajudado a colocar mais luz na LGPD para a sua empresa.